Bom, galera, bem-vindos ao episódio de hoje do Você em Construção. A gente tá com o Matheus. Tadeu. Não, Tadeu. Porra, Tadeu. Eu só troco seu nome, velho. Eu acho que eu vou te chamar de cada hora de uma coisa. Vou te chamar de Júnior. Fala, galera do Você em Construção. Hoje a gente tá com o Tadeu e o Tadeu vai treinar dorsal conosco, o que vai abrir oportunidade pra gente falar um monte de dica aí de dorsal para vocês, que são coisas que vocês precisam entender, tipo treino manguito, não treino manguito, qual que é a amplitude, qual é o exercício preferido. Então a gente vai usar hoje esse cabrinho aqui para ajudar vocês, para entender como é que funciona esse diabo desse dorsal. Né? Você vai gostar, essa aqui é a parte legal. Vai prazeroso, entender. Básico de costas, vamos passar técnicas bem interessantes para conseguir tanto amplitude quanto grossura dos dorsais. Bora? Vamos lá? Vamos embora. Primeiro exercício aqui, galera, aquecimento, manguito rotador. Usaríamos aqui convencionalmente o cabo, porém a carga do cabo é muito alta para estar fazendo esse exercício apenas como aquecimento, tá? Então eu quero um aquecimento leve aqui, então não existe a necessidade de fazer um trabalho com grandes cargas. Mantém o eixo aqui fixo, roda ele, abre seu peito, abre o peito. 15 movimentos de cada lado, 3 séries dessa, tá? Lembra que manguito rotador, pessoal, é uma coisa que a gente treina leve no começo do treino, porque se você cansar ele não consegue sustentar o ombro, tá? O que eu sempre falo para vocês da articulação do ombro? É uma articulação que a gente tem grande mobilidade, por isso a gente paga um alto preço que chama-se instabilidade, tá? Quando a gente treina manguito bem levinho antes do treino, a gente está acordando o manguito rotador, ou seja, está dando uma mensagem para ele, ó, fique esperto aí que vem sobrecarga, tá? Por quê? Por mais que seja deltoide, bíceps, tríceps, grande dorsal, peitoral, que movimentem a articulação do ombro, quem mantém ela no lugar é o manguito rotador. Por que não treinar forte então? Porque se você cansar o seu manguito fora do tempo, o que vai acontecer? Quando você precisar dele para estabilizar a sua articulação glenomeral, ele não vai ter força para segurar. Então você pode se machucar no supino, você pode se machucar na remada, você pode se machucar no pulley, né? Então aqui a gente só está esquentando essa musculatura para lembrar que ela tem que trabalhar logo menos. Agora vem cá comigo, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. O manguito ele também tem uma função estética. Então o que a gente está vendo aqui? Aqui deltoide posterior e aqui a musculatura escapular. A gente vai ver o grande dorsal cruzando aqui embaixo, o redondo maior, o redondo menor, e aqui a gente começa a ver o desenho do trapézio, tanto suas fibras superiores quanto suas fibras médias, tá? A musculatura do manguito ela está aqui de baixo. Se você palpar aqui, você vai sentir a espinha da escápula, tá? E essa espinha da escápula é o grande divisor do trapézio para o deltoide e para o resto da musculatura escapular. Só que quando você consegue desenvolver adequadamente o manguito rotador, o que acontece? Como ele está por baixo, então aqui está o supraespinal, aqui está o infraespinal, e quando você consegue desenvolver eles de uma forma adequada, além de você ter uma diminuição do risco de lesão do seu ombro, você também tem uma melhora da projeção dessa musculatura. Lembra que está por baixo, então se ele está por baixo, quando ele desenvolve, isso pula. Então você vai ver um trapézio mais marcado, um posterior de ombro mais marcado. Essa função estética, ela acompanha uma função que é a função no exercício, a função mecânica do manguito, que é estabilizar a articulação. Então, treinar manguito, pessoal, é ganhar ou ganhar. Ou você ganha, aliás, você ganha porque você tem um ombro mais estável e você ganha porque você tem uma musculatura da região escapular mais evidente. O cuidado que a gente tem que ter com o manguito, pessoal, também é lembrar que o objetivo do movimento é uma rotação, tá? Se existe uma sobrecarga, você vai fazer uma rotação com abdução. Se isso daqui te ajuda a ganhar uma amplitude maior, é tolerável. Se isso daqui substitui a rotação, aí vocês vão ver um monte de gente fazendo isso daqui. Não é esse movimento. O movimento é rotação. Quanto mais fixo o cotovelo no tronco você conseguir deixar para essa rotação ela ficar limpa, melhor o resultado da estimulação do manguito que a gente quer que você tenha. E lembra, no começo do exercício, qual que é o objetivo disso? Primeiro, não estressar o seu manguito, porque ele vai ser solicitado para estabilizar a articulação. Segundo, ele conseguir fazer com que você deixe esse músculo um pouco mais pronto, um pouco mais vascularizado, um pouco mais suscetível a suportar a sobrecarga, porque ele vai tolerar toda a carga que a gente coloca nos exercícios que estão relacionados. No caso do Tadeu hoje, que vai treinar com a gente, dorsal, tá? Para peitoral é igual? Sim, é igual também. Tudo que você mexer com o ombro, pessoal, é muito bom que o teu manguito ele esteja devidamente pré-aquecido.
Ele vai te dar mais estabilidade, vai diminuir a chance de você ter lesão e, claro, vai te diminuir muito dor no ombro, se é que você tem. Primeiro exercício aqui, depois do aquecimento. Pullover, estamos fazendo uma pegada supinada aqui. A principal diferença é que eu tenho uma estabilização do tronco, por estar utilizando o banco. Isso faz com que eu direcione totalmente para o músculo dorsal esse movimento. Puxa mais controlado. Assim. E por que o pullover primeiro, Ju? Monoarticular. Esse é um tipo de exercício que eu consigo trabalhar o dorsal por inteiro, principalmente o grande dorsal. Hoje eu vou focar bastante, tanto em amplitude quanto grossura do dorsal Musa. Então, começar por esse exercício facilita, primeiro, porque é um monoarticular, eu trabalho ele de forma isolada. Lógico que eu tenho uma atuação do tríceps aqui, mas a atuação do dorsal ela é muito mais evidente do que propriamente do tríceps. E muitas pessoas reclamam aqui desse exercício por sentirem muito mais o tríceps do que o dorsal. Eu acredito muito mais que seja por falta de força em tríceps do que por estar direcionando o trabalho exclusivamente para o tríceps. O tríceps não tolera o movimento que você precisa fazer para o dorsal. Você falou é muito importante porque, por exemplo, se você fizer a correlação que a gente falou justamente agora em relação ao treino de manguito, né, muita gente reclama que tem dor no ombro quando faz exercício de costas, por exemplo, porque não tem um manguito que acompanha a força do que é a força do dorsal. Tá fácil? Dá pra aumentar mais um. Então a gente acaba aqui fazendo muita gangorra nesse exercício, pendulando e distribuindo a força que deveria ser direcionada para o dorsal para o quadril, né? Então você consegue carregar uma grande carga justamente porque o quadril está ajudando no movimento, fazendo contrapeso, não porque você está forçando exclusivamente o dorsal. Então usar o banco é fundamental para você conseguir direcionar para o dorsal, também não correr nenhuma chance de lesão, porque as pessoas acabam machucando até a lombar, justamente por estar fazendo exercício sem apoio. Gostei bastante dessa variável. Tem que ter uma consciência corporal muito grande para fazer, né? Você vê em academia muita gente fazendo em pé, totalmente errado. Não encaixa o quadril. O exercício é o mais básico, ele é o certo fazer, mas a maioria das pessoas erram. Isso aqui quer dizer segurança. Não é que eu estou inventando moda, é segurança para melhorar a estabilidade e direcionar para o dorsal, que é o alvo, tá? Então não estou preocupado assim em carregar o máximo de peso, mas em conseguir direcionar o máximo a força para conseguir desenvolver o músculo alvo. Lembra que o cara que levanta 400 kg como se fosse 400 gramas é o basista. Exatamente. O fisiculturista é o que transforma 400 gramas Só em 400 você ver, quilos. hoje eu tenho um cara que é muito forte, Larry Wheels, um dos mais fortes do mundo, tá treinando até com Torbi. Ele tem cerca de 120 quilos, mas o cara faz terra com 1000 pounds. Nossa Senhora, Jesus Cristo. É um exemplo de força pura, mas o desenvolvimento dele não chega a ser tão grande quanto de um atleta fisiculturista. É a diferença entre hipertrofia miofibrilar e sarcoplasmática, né, Muso? E ativação neuromuscular também, né? Aí entra na parte de função, né, Ju? Tem um monte de coisa que permeia. Sempre pensando em dar cotoveladas. Nunca em puxar. Esse é o maior erro das pessoas que treinam dorsal. Acabam ficando com um puta braço grande. Exatamente. Porque faz toda a força que era para direcionar pro dorsal para os braços. Aí sai com o braço no pump e o dorsal nem treinou. É verdade. É o que mais acontece nas academias. Se a gente fosse falar de um jeito prático, se você está treinando dorsal, a tua força tem que vir do sovaco, tá bom? É horrível falar isso, mas o fato é que é verdade, tá? Quando a gente for lá pro pull down, a gente vai falar outra coisa para vocês. Mas o que o Júlio está falando é bem importante. Se você não conseguir priorizar o esforço que você faz na musculação alvo, fica muito difícil você ajustar. Agora vai. Vai, abre o peito. Boa. Essa aqui é a última, a derradeira, eu sempre tiro o máximo de proveito. Tadeu já tem um condicionamento melhor, consigo explorar ele um pouco aqui, fazer ele falhar na concêntrica aqui. Primeiro exercício acabado, terminamos o trabalho isolado de dorsal. Agora a gente vai começar com exercícios mais compostos,
Vamos começar agora com exercícios para aumentar a amplitude, para aumentar a largura do dorsal dele. Vamos fazer uma puxada aberta. Primeiro exercício de puxada aqui, segundo exercício da série dele, depois do aquecimento, claro. Vai fazer uma puxada na frente, tá? Aqui, ó, o cotovelo aqui, ele fica em posição natural. Na hora que ele for iniciar o movimento, ele flexiona o bíceps e fecha levemente o cotovelo. Ele vai trazendo a linha do externo, na frente do peito. Aqui. Levanta a cabeça, olha para o alto. Tronco levemente projetado para trás. Agora sim. Voltou normal. Galera, estou posicionando ele aqui nesse exercício. Tecnicamente ele seria denominado como uma puxada, mas devido ao ângulo que eu vou utilizar com relação ao tronco dele, ele se torna uma remada. Então o que ele vai fazer? Ele vai deitar o tronco, solta a cabeça aqui, deixa alinhado, puxa no abdômen, pra cá, puxa. Se tivesse alguma coisa para apoiar aqui assim, né? Seria perfeito. Vai lá, Tadeu. Aqui eu estou imitando o cavalinho. A diferença aqui é que eu trabalho com a relação da gravidade ao meu favor. Então isso facilita para o posicionamento da coluna. Não fica sobrecarregando a lombar, né? Não sobrecarrega em nada a lombar. Muito contrário do que as pessoas pensam. Só deixa a cabeça solta que ela faz um contrapeso. Outro exercício aqui que agora ele vai fazer, o Tadeu, remado unilateral. Então aqui, ó, isso. Mais conhecido como serrote. Aqui, galera. Olha como eu tenho alongamento aqui do grande dorsal dele. E uma relação paralela ao solo da coluna dele. Eu preciso que ele mantenha isso. Tá? Então a perna do lado que ele vai fazer o braço, sempre estendida para trás. E a perna contrária flexionada. Ele vai sair dali de baixo. Eu preciso que ele traga esse peso, não aqui na linha da cintura. Eu preciso que ele traga na linha do quadril, como se ele estivesse simulando o movimento do esqui. Tá? Então puxa agora, Tadeu. Quadril. Isso, faz um arco. Para frente, lá no chão, para trás. Lá no chão. Olha como ele alonga bem. E aqui, ó, vocês podem perceber que tem muita gente que acaba levantando o dorsal, abrindo demais o peito. Ele só tem que abrir o peito, sem levantar o dorsal. Aí eu consigo direcionar o máximo para cá. Fora a galera que faz bíceps nesse exercício. Exatamente, né? No quadril, Tadeu. Sem subir. Você sabe que esse exercício, ele pega inclusive o tríceps por causa da extensão do ombro, né, meu? Sim. Esse é outro exercício que tem gente que reclama, sente a cabeça longa do tríceps mais do que o dorsal. Então fazer esse movimento de arco é fundamental para você conseguir tirar a tensão do tríceps, do bíceps. E outra coisa que você deve pensar é sempre em pensar em um movimento de cotovelada, não de puxada. Quando você pensa em puxada, você pensa em bíceps. Quando você pensa em cotovelada, é automático que você ative o dorsal para fazer o movimento. Então é isso que eu quero que o Tadeu faça aqui, ele pensar em dar cotoveladas. Mais uma, para fechar. Vai.
Galera, esse exercício aqui, crucifixo inverso, a única colocação que eu tenho que fazer aqui para vocês é um alinhamento entre punho, cotovelo e deltoide, ombro, articulação. Os três sempre alinhados, tá? Quadril para trás ou não? Quadril para trás, sempre peito aberto. Abre o peito. Isso. Mantém a escápula rebaixada, força para rebaixar para você, pelo menos ter a segurança que você não está roubando. A ideia, pelo menos aqui para você, tem duas razões da gente fazer o manguito. Tem a razão, boa. Tem a razão de lesão, né? Porque você tem uma lesão no manguito, você precisa treinar ele, né? E a gente vai fazer depois do treino pesado porque ele é um músculo de estabilidade. E tem a questão estética porque a gente consegue uma profundidade maior na musculatura escapular. Agora, pesado depois do treino, porque você já treinou o que você tinha que treinar. O manguito só falta dar aquele tapinha. Então, 2, 3 séries non-stop, mas controlando, né? Agora é hora de você fazer consistência de contração. Não é movimentação por movimentação. Aí. Não tira o impulso. É isso aí. Agora é manguito. Volta tudo, ó. Ó como ele articula mais. Vem pra cá. Você pode até não fazer a rotação máxima, mas você tem que tirar o impulso e você tem que brigar com a carga. Briga. Aí. Boa, troca de lados. Pode. Mas cola o cotovelo, vai lá. Aí. Para o movimento, Tadeu. Parou, agora volta. Tem paciência para fazer ele. Sente o músculo chegar no que é o esgotamento máximo dele, tá? Não foge dessa sensação, vai. Tô aqui para te ajudar, bora. Vai. Aí. Segura, calma, não tem pressa, meu. A gente não está contando repetição, vai. A gente está contando qualidade de movimento. Aí. Aqui, galera, vocês devem estar se perguntando, mas não está muito pesado para ele? Esse é o limite mínimo da máquina. Que a gente está fazendo o mínimo da máquina e ele tem que melhorar a força, a capacidade de força dele. Então é treinar, igual barra fixa. Ninguém consegue fazer barra fixa da primeira vez. Você faz uma, duas, você vai melhorando conforme a treinabilidade vai aumentando. Briga, só continua brigando. A gente te ajuda. Briga. Aí, Tadeu. E manguito, pessoal, onde vocês ajudam? O melhor é ajudar na mão, aí com o antebraço você apoia o cotovelo e não deixa ele fazer abdução. Aê! Mais uma. Vai, mais uma! Vai, senão... 2, briga. Aê! Agora você treina o manguito. Bom, espero que você tenha gostado. Sim. O objetivo foi para você, assim, do ponto de vista de competição, isso te coloca numa categoria avançada. E aí a gente te cobra muito mais detalhe do que necessariamente a estrutura geral. Estrutura geral de treino, Tadeu, é um negócio que você domina amplamente. Exato, você é professor, cara. Agora, o que você não pode aceitar é aquilo que às vezes você aceita no seu aluno. Lembra que você não é seu aluno. Muitos atletas de competição, eles mantêm treinadores, por mais que eles saibam treinar, por mais que eles tenham suas preferências, justamente porque um cara que vai te pilotar a hora que você está treinando, ele não vai deixar você raciocinar como aluno. E cara, isso daí em qualquer situação é assim. Se você vai na academia assim, se você vai numa sala de aula, você pega um cara que é um médico formado, que é professor, se ele senta para ser aluno, ele vira completamente aluno. Sim. Ele dispersa, olha no telefone, ele pega caderneta, manda recado para namorada, tenta roubar. Cara, é assim, aqui é a mesma coisa. E você, por ser professor, você vai botar na sua cabeça assim, ah não, mas eu tô fazendo uma série roubada, isso daí tem fundamento. Cara, a gente é o pior conselheiro nosso quando a gente está numa situação de estresse. Tá? E aqui é estresse, é valendo, aqui é guerra, não tem brincadeira. E treino forte
Para competição isso é fácil. Porque é muito detalhe, né? Muito uma roubadinha, uma compensada, alguma coisa, já perde totalmente o foco daquele grupo muscular, né? E no seu caso, lembra, até por conta da lesão de manguito, aquecer, carga baixa, sempre que você for fazer grandes exercícios com grandes cargas. Então estamos falando principalmente de peitoral e dorsal. Aquece, sempre carga baixa para você não sobrecarregar e manter a qualidade da força do manguito para ele estabilizar a sua articulação. Terminou o treino, vai lá. Você acaba com o manguito também. Exatamente. Ele é tão importante quanto qualquer grupo muscular do seu corpo. É que muita gente não faz também, né? A maioria não faz, só faz quando lesiona. Igual lombar. Quem treina lombar, ninguém vai fazer hiperextensão. Exatamente. Sempre, tô com uma protusão. Então ou então quem treina core, vai segurar, toda a musculatura, é outra pegada. Fechado? Fechado. Bom, galera, esse é outro Você em Construção. A gente trouxe o Tadeu para poder dar uma canja aqui pra gente sobre treinamento de dorsal. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários para ajudar a gente a orientar o conteúdo que a gente tem. Clique aí no seguir, coloque nas notificações e vamos ficar junto nessa, porque tem muita coisa ainda para ser dita. Valeu, até a próxima. Galera, até a próxima. Obrigado.